A FENECAP é a entidade representativa nacional dos estudantes do nível superior do campo de públicas. Sua fundação ocorreu em 8 de julho de 2007, através do 6º Encontro Nacional dos Estudantes de Administração Pública, o ENEAP. A federação trabalha em conjunto com as entidades de representação acadêmica dos cursos do campo de públicas. As agremiações trilhadas ao longo de sua história sempre visaram a troca de informações com os estudantes para o fortalecimento dos projetos da federação. Foi a partir do 6º CONEAP que a federação tem como atual denominação abranger e representar todos os cursos da área. São eles: Administração Pública, Ciências do Estado, Gestão Pública, Gestão de Políticas Públicas, Gestão Social e Políticas Públicas. Todos estes abrangidos pelo termo Campo de Públicas, concebido e utilizado a partir de 2010 através da Carta de Balneário Camboriú. Durante o 16º ENEAP em Porto Alegre, as entidades que faziam parte da federação votaram pela adequação da sigla, antes chamado de FENEAP, para a então atual sigla FENECAP. Sua história está inteiramente ligada ao movimento estudantil, que desde 2002 vem fortalecendo a participação de debates ligados à administração pública. Por meio de estudantes, professores, egressos e articulações, a federação tomou força e vem crescendo ao passar dos anos. 2006. LASP, Laboratório de Aprendizagem em Serviços Públicos. Uma pequena salinha no final do corredor, na ESAG, Escola Superior de Administração e Gerência da UDESC. E lá estava eu, lembro muito bem quando a Juliana Mello chegou, me contando que tinha descoberto uma comunidade no Orkut que se chamava Encontro Nacional de Estudantes de Administração Pública. Já estaria indo para a 6ª edição, então já tinham ocorrido 5 edições do ENEAP. Foi meu primeiro contato com esse evento. Então, a partir daquele momento, a gente começou a organizar a delegação da UDESC. Pela primeira vez, uma escola do sul do Brasil participou do ENEAP. O Encontro Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas foi palco de incentivo a praticamente todos os momentos importantes do movimento. Ele surgiu através de alunos que não se sentiam representados pelas discussões propostas pelos ENEADs, Encontro dos Estudantes de Administração. Estes estudantes se juntaram e organizaram então o primeiro ENEAP da história, sediado pela Unesp em Araraquara, São Paulo. Tendo sua primeira edição em 2002, o ENEAP foi o primeiro espaço a se tornar o principal centro de discussões do campo de públicas. As edições seguintes ocorreram em São Paulo em 2003, Belo Horizonte em 2004, novamente em São Paulo em 2005 e Araraquara em 2006. Uma presença muito importante lá em Araraquara, que eu queria destacar, como palestrante, Fernando Abrúcio, ou seja, eles até tinham uma parceria com a FGV para fazer aquele evento juntos, né? Acabou, no final das contas, aí, o pessoal da Unesp Araraquara tendo que realmente fazer o ENEAP em 2006. E eu lembro, na parte dos estudantes, uma presença muito marcante que era de um estudante da Fundação João Pinheiro. A partir daí também, pela primeira vez, a gente começou a ter contato com a Fundação João Pinheiro, que era o Bruno Reis de Oliveira. Ele era a única pessoa de Minas Gerais que estava naquele ENEAP. Estava sendo uma época de um ENEAP um pouco conturbado, foi um pouco enfraquecido, né? Apesar de ter um nível acadêmico interessante, então com palestra internacional, por exemplo, sabe? Então foi, enfim, a nossa aparição ali, vamos dizer, da UDESC, né? Acabou cumprindo um pouco o papel assim de revalorizar o evento, né? Levando para Florianópolis uma proposta diferente de fazer o maior ENEAP de toda a história. Só que a gente queria que o nosso fosse maior, todos os anos a partir de então fossem maiores ou melhores, que, né, a gente pudesse então ter um desenvolvimento, uma continuidade e fazer uma trajetória de mais fortalecimento para o campo de estudos aí de administração pública, políticas públicas, que era essa rede de estudantes que vinham se formando. O ano de 2007 foi um marco na história dos ENEAPs, pois foi neste ano que a Federação Nacional dos Estudantes de Administração Pública foi criada, a FENEAP.
O 6º ENEAP foi organizado pelos estudantes da UDESC e ocorreu na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. O evento bateu recorde em comparação às edições anteriores, com aproximadamente 370 participantes. Eu tive a oportunidade de acompanhar o surgimento da FENEAP, hoje FENECAP, no ENEAP de 2007 em Florianópolis. Naquele momento eram poucos cursos de administração pública no Brasil e começavam a surgir os novos cursos fora da administração pública, como era o curso de Gestão de Políticas Públicas da USP Leste. Eu me recordo como se fosse hoje, conversando com o Leandro Damasio, que depois viria a ser o primeiro presidente da FENEAP e que naquele momento era organizador, do ENEAP de Florianópolis, quando nós propusemos, então, realizar um fórum de coordenadores que congregasse esses cursos. E nós tivemos, então, a grata surpresa que nesse ENEAP, além desse fórum de coordenadores, que foi o primeiro, sendo aí precursor um pouquinho do movimento do campo de públicas, nós vimos também nascer naquele evento a FENEAP, a Federação Nacional dos Estudantes de Administração Pública, que posteriormente se tornou a Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas. 2006, 2007, então, quer dizer, foi um ano inteiro de organização do ENEAP. Não dá para a gente esquecer do trabalho intenso aí da Alice Jorge de Souza, que era minha prima, coordenadora de programação científica do evento, que conseguiu descobrir aí muitas pessoas que vieram a fazer parte do campo, né? Por exemplo, a Tana Kleinert, pela primeira vez a Tana participou do ENEAP. Foi um evento assim, bastante significativo, né, para a união da rede de estudantes. Então, basicamente, a gente, no final do evento, né, 8 de julho, foi a plenária final da Assembleia do CONEAP, que era o Congresso dos Estudantes. Então a gente toma a decisão aí, assina um manifesto que era chamado Carta de Floripa, e a partir da qual fundou a FENEAP. A federação nasceu de forma prematura, com apenas 4 entidades de base em 3 estados, sendo eles os Centros Diretórios Acadêmicos de Administração Pública da Unesp, EASP-FGV, EGFJP Minas Gerais e o UDESC, todos os cursos que já haviam organizado os ENEAPs até o momento. Eu, nesse momento, lembro muito dos nomes de algumas pessoas que foram determinantes, a Flávia Lobo-Ono, da Fundação João Pinheiro em Minas Gerais, né? Ou seja, para o ENEAP 2007, a presença de Minas já estava bastante acentuada, né, novamente. O Felipe D'Agostini, que era da UDESC de Balneário Camboriú, o Rodrigo Itiúba, também, né, da Bahia, que teve um papel bastante relevante para a primeira gestão, por trazer o Nordeste, por acabar representando um pouco desse outro lado, desse lado do Brasil aí que ainda não tinha tanta força e que, até por resultado dos nossos trabalhos, hoje tem uma participação bem mais expressiva dentro aí desse movimento aí de renascença da administração pública no Brasil, que é exatamente isso, né, que vem acontecendo, tão necessário para o desenvolvimento das nossas instituições. A partir daquele mesmo ano, foi criado o primeiro Congresso Nacional de Estudantes de Administração Pública, o CONEAP. Ele surgiu com a proposta de ser o órgão máximo deliberativo dos estudantes do campo de públicas, para funcionar como uma Câmara ou Assembleia das entidades de base filiadas à FENEAP, federação que preside e organiza o Congresso. O evento também sediou o primeiro Fórum de Professores e Coordenadores do Campo de Públicas, que na época chamava-se apenas Fórum de Coordenadores. É uma experiência muito interessante, é uma experiência horizontal, é uma experiência que se inicia no interior dos Encontros Nacionais dos Estudantes de Administração Pública, antiga ENEAP e agora ENECAP, e que nós tivemos a oportunidade de iniciarmos como Fórum de Coordenadores do Campo de Públicas, depois ele se amplia para Fórum de Professores e Coordenadores do Campo de Públicas, e o grande objetivo era tentar realizar reflexões internas em relação ao que seria essa constituição de uma nova área de constituição acadêmica com um cunho absolutamente aplicado
e que tivesse uma vinculação governo, Estado e sociedade, e a sociedade particularmente, as instituições e organizações da sociedade civil, tais como cooperativas, associações, instituições não governamentais, ONGs e sindicatos também. Não podemos esquecer também que fazem parte desse rol de instituições da sociedade civil. O sexto ENEAP também foi marcado pelo falecimento dos estudantes Alice Jorge de Souza e Wagner Nathan de Castro. Eles participavam da organização do evento e sofreram um acidente na madrugada da abertura do primeiro dia. Tem algumas histórias curiosas e marcantes na federação, né? Mas eu acho que a que é mais marcante em toda a história da federação é a questão do acidente da Alice e do Wagner, que marcaram a federação, marcaram a nossa história e vão estar para sempre dentro da nossa história. Quando eu entrei para a federação, quando eu entrei para a discussão do campo, essa história já tinha acontecido, essa situação já tinha acontecido, e eu lembro da primeira pessoa que me contou o ocorrido foi o Damásio, que foi presidente também. E ele me disse que ele estava, né, no acidente ocorrido, e quando ele ficou sabendo do que tinha acontecido com os amigos dele, falaram assim para ele: filho, a partir de hoje, você vai sonhar os sonhos da Alice e você vai sonhar os sonhos do Wagner. E aquilo me marcou muito, de uma maneira tão profunda, que eu me senti também sonhando os sonhos dele, sonhando os sonhos dela, de construção de um Brasil mais justo, de transformar o Brasil a partir da administração pública. E eu acho que esse é o espírito muito que todo mundo depois começou a compartilhar, assim. Os dois deram a vida pelo campo, os dois deram tudo que eles tinham para trabalhar pelo campo. E aquele depoimento do Damásio foi muito impactante para mim, foi muito representativo para a minha vida e serviu como motivador mesmo para a gente continuar trabalhando, para a gente continuar se esforçando mais no campo, porque agora eu também era um dos responsáveis por sonhar os sonhos do Wagner e sonhar os sonhos da Alice. Posteriormente ao fato, a primeira chapa eleita para a gestão da FENEAP foi presidida por Leandro Damásio e sua vice, Flávia Lubono. Lice foi o nome da chapa escolhida para homenagear a estudante Alice. O sétimo ENEAP em Ouro Preto foi organizado novamente pela Fundação João Pinheiro e contou com aproximadamente 400 participantes. Nesta edição, ocorreu o primeiro concurso de artigos intitulado de Prêmio Lice. O projeto não só visava incentivar a produção acadêmica discente, mas também homenageava Alice Jorge de Souza, coordenadora científica que faleceu no ENAP anterior. Em 2008, ocorreu o segundo CONEAP na qual foi eleito a gestão Fazer Mais. O estudante de administração pública da UDESC, Luiz Ricardo de Souza, presidiu até determinado momento, deixando seu cargo para a vice, a estudante de GPP da USP, Amanda Silva Garcia. Amanda não só foi a primeira mulher a assumir o cargo, como também a primeira estudante de gestão de políticas públicas e a única da USP que ocupou o cargo até o presente momento. Em 2009, o governo federal instituiu o Ano Nacional da Gestão Pública pelo Decreto número 6.932. O oitavo ENEAP ocorreu em Águas de Lindóia, São Paulo, e foi o primeiro organizado por um curso que não era de administração pública, tendo como anfitriões os estudantes de gestão de políticas públicas da USP. A gestão Crescimento, presidida pelo estudante de administração pública da UDESC, Leandro Rodrigues da Silva, e seu vice, Guilherme Augusto de Faria, foram eleitos para a gestão da FENEAP durante a terceira edição do CONEAP. Campo de Públicas, inicialmente, foi uma expressão, um termo utilizado, provavelmente quando da criação do blog do Campo de Públicas pelo professor Valdemir Pires. No decorrer desse processo, esse termo foi ganhando envergadura, foi ganhando corpo, e vários professores, pesquisadores, começaram a escrever sobre eles. Nós temos vários artigos, um deles assinado pelo próprio professor Valdemir Pires, professora Suilã, Patrícia Vendramini, Fernando Coelho, em que vai apresentar uma sistematização desse termo e que vai se incorporando outros sentidos e outros significados. Então, o campo de públicas seria a junção
de estudantes, alunos e professores que estão trabalhando com temas relacionados à gestão pública, à gestão de políticas públicas, às políticas públicas, à gestão social e à administração pública. E que vai se diferir de outras utilizações, uma vez que nesse momento nós vamos ter uma complexificação do fazer do gestor público, do fazer da própria estrutura da administração pública, porque nós vamos inserir algumas questões bastante importantes que futuramente se tornaram conceito. Naquele momento, aquele projeto saiu da gaveta e foi colocado por uma instituição de ensino, e aquilo acabou levando outros cursos, né, que até então não dialogavam, a começarem a dialogar. E esse diálogo iniciado em Brasília, em abril de 2010, foi completado no ENEAP, em agosto do mesmo ano, em Balneário Camboriú, em um fórum de coordenadores. E naquele momento, como caracterizar então esse movimento que juntava cursos, né, de administração pública, gestão pública, políticas públicas e gestão social? Então houve uma ideia proposta pelo professor Valdemir Pires de nós não considerarmos naquele momento, né, a palavra administração, gestão ou política, e olharmos tão somente para a pública, que é o que nos unia, né? O pública, né? E aí, pública, campo de públicas, né? Não somos uma área de conhecimento, uma disciplina específica, somos, na verdade, um campo multidisciplinar que congrega diversas áreas de conhecimento, daí o conceito de campo. Em abril de 2010, o Conselho Nacional de Educação convocou uma audiência pública para apreciação das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de administração pública. A partir daí, houve a origem do termo campo de públicas, batizada assim pelo professor Valdemir Pires, do curso de administração pública da Unesp. Quando a proposta da DCN foi apresentada ao CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, imediatamente houve uma mobilização em torno tanto do título como do teor. Muito embora nós nos reconheçamos como campo de públicas, a diretriz curricular, ela ainda veio com o nome administração pública. Isso fez com que nós nos organizássemos, alunos, professores e egressos, ainda naquele momento, pouca atividade dos egressos, mas já inicialmente um movimento nesse sentido, e nós nos organizamos para construir um significado mais próximo daquele que pudesse contemplar um sentido do que seria o campo de públicas no quadro das diretrizes curriculares nacionais. Nesse sentido, nós conseguimos inserir o artigo 1º, em que, além dos cursos de administração pública, também fossem reconhecidos os cursos de gestão pública, gestão de políticas públicas, gestão social e políticas públicas, dentre outras nomenclaturas. Então, naquele momento, ele foi importante, porque se nós já vínhamos próximos estudantes e professores, naquele momento nós conseguimos nos unificar, em particular em torno da inclusão dos sentidos e significados do que seria esperado de cursos nesse campo, mas também nos organizamos em torno da audiência pública e que foi um marco relevante para o nosso processo de organização e que vai redundar depois, né, na constituição da ANEP-CP, que vai transcender a atuação que nós tínhamos até aquele momento no Fórum de Coordenadores e Professores do Campo de Públicas. A agitação causada pela audiência pública teve reflexos na 9ª ENEAP organizada pela UDESC, que aconteceu em Balneário Camboriú. Contando com cerca de 500 estudantes, o evento não comportava mais somente os estudantes de administração pública. A partir dali, os alunos de GPP da USP, UNB e Unicamp também começaram a participar em peso. O 4º CONEAP daquele ano elegeu a gestão Avançar, presidido pelo estudante de administração pública da UDESC, Leonardo Silva Reis, e sua vice, Nicole Marques, da Unesp, São Paulo. Porém, foi no 4º Fórum de Professores que aconteceu os debates mais intensos, levando à formulação da Carta de Balneário Camboriú. A carta é considerada pelo professor Valdemir Pires como a certidão de nascimento do termo campo de públicas. Em 2011, acontece o 6º CONEAP em Balneário Camboriú e a primeira edição do congresso fora dos ENEAPs.
o estudante de GPP em Brasília, Pedro Henrique Brasileiro, se tornou o primeiro presidente do Centro-Oeste a gerir o FENEAP. Através da chapa Expansão, ele e Betina Dutra geriram a FENEAP até o fim de 2012. Quando eu fui presidente, foi uma experiência muito intensa, assim, muito interessante. Eu fui o primeiro presidente do Centro-Oeste, o primeiro presidente que tirou a federação do eixo Sul-Sudeste novo, né? Então o NB já, mais uma vez sendo pioneiro aí, a gente conseguiu levar um curso fora do eixo Sul-Sudeste novo para o evento em Balneário. Depois elegemos um presidente fora do eixo Sul-Sudeste e foi uma experiência muito intensa, porque você representar um campo, você representar um número expressivo de estudantes é uma responsabilidade muito grande e ainda novo ali, meio inexperiente, sem saber direito como manusear, a gente conseguiu avanços importantes, a gente reformou o estatuto, a gente mudou o nome da federação, a gente conseguiu trazer mais outros cursos, né, para dentro da federação e foi uma experiência gratificante. O ENEAP daquele ano foi realizado em Serra Negra, São Paulo, sob o comando dos estudantes de administração pública da Unesp. Era o aniversário de 10 anos do ENEAP e o evento contou com a presença de aproximadamente 20 delegações e 600 estudantes. No ano seguinte, o 7º CONEAP é marcado pela eleição da primeira mulher presidenta da FENEAP. Raquel Branches se candidatou ao cargo e Marcelo Sá como seu vice, deixando a gestão da chapa Fortalecimento somente em 2013. E neste mesmo evento, houve a deliberação pela mudança dos nomes por extenso da FENEAP, do ENEAP e do CONEAP. Todos deixaram de ser dos estudantes de administração pública para dos estudantes dos cursos do campo de públicas. Evolução conquistada para abranger todas as vertentes do campo de públicas. Essa discussão começou no ano 2011, 2012, na gestão do Leonardo. Eu era diretor, a gente começou essa expansão a trazer mais universidades e a gente começou a esbarrar muito nisso, assim, o que era o campo de públicas, se a gente ia contemplar administração pública, políticas públicas, gestão de políticas públicas. E essa discussão foi crescendo, foi amadurecendo, acabou que a gente conseguiu compactuar e alinhar muito bem o discurso com os professores, eles também começaram a trazer essa discussão, olha, a gente tem outros cursos que tem outras nomenclaturas e que a gente pode tentar incorporar na federação, é o momento da gente agregar forças e não dividir, até que na gestão 2011, 2012, quando eu fui presidente, a gente fez um CONEAP extraordinário, lá em Balneário também, para a gente fazer uma votação e uma assembleia para a mudança do nome da federação. Foi aprovado, foi quando a federação mudou o nome, ainda não tinha mudado a sigla, para Federação dos Estudantes dos Cursos do Campo de Públicas e posteriormente o pessoal ainda mudou a sigla para que isso se concretizasse e se firmasse realmente como um campo que uniu a galera, que uniu o grupo, que uniu os estudantes e conseguiu construir alguma coisa de valor para o Brasil. O 12º ENEAP, organizado por estudantes da EGFJP, na cidade de Caeté, Minas Gerais. O evento bateu o recorde de público, com incríveis 1.100 participantes. O ENEAP de 2013 ele foi um marco bem importante na história do campo, porque foi o primeiro encontro nacional dos estudantes do campo de públicas. Até então o evento era chamado de Estudantes de Administração Pública. E a gente estava num momento muito interessante, né, dentro do nosso estado, dentro da valorização da discussão. Era um momento de efervescência de vários cursos que tinham sido acabados de ser criados em reuniões, estavam precisando ser resgatados. E a gente fez um trabalho muito interessante de não só divulgar online os cursos, mas ir fazer um trabalho que depois se tornou bem padrão, que é ir atrás dos alunos. A gente fez viagens para 7 estados, passando de sala em sala de aula, divulgando o encontro, falando do encontro, falando do curso, falando do momento histórico que a gente estava vivendo. E a gente queria, ambiciosamente, fazer uma hora encontro do campo de públicas. Com todo esse trabalho de divulgação, a gente também teve uma ótima arrecadação de patrocínio. A gente conseguiu fazer um evento aí que bateu na casa de 1.100 pessoas. Até hoje, o maior encontro que a gente teve na Estudantil desde então. E acho que os méritos do evento foi também ter atraído a região Nordeste. Até então a gente tinha participação de 6 a 7 pessoas do Norte e do Nordeste. Esse encontro a gente teve quase 200 pessoas, então a gente teve um salto muito interessante. Acho que teve outro ponto também, foi o curso que mais trouxe cursos novos. Então a gente até então tinha, né, em torno de 15 a 14 cursos presentes. Nesse evento a gente teve mais de 35, a gente teve 37. Então são marcos bem interessantes. Acho que é um evento que atraiu muito, trouxe muitas pessoas para participar do campo de públicas. Posteriormente, no outro ano, a gente teve o ENEAP do Rio de Janeiro, que
complementou, acho que esse ciclo de que foi consolidar um movimento maior, mais nacional, em todos os territórios do Brasil. Foi por meio da 12ª edição do ENEAP que o Comitê de Egressos foi criado. A presença deles estava crescendo à medida que a federação crescia. Daí, surgiu-se a necessidade de uma entidade que também pudesse dar voz e representar a eles. O ano de 2013 também foi marcado pelos estudantes que estavam se mobilizando, mais do que antes, para a aprovação das DCNs referentes ao campo de públicas. Na época, o presidente da 8ª gestão da FENEAP, Felipe Drummond Araújo, foi quem cumpriu as agendas de articulação para a aprovação dessas DCNs. A discussão das diretrizes curriculares acho que foi assim, um dos maiores ganhos históricos que a gente tem no campo. Nós éramos vistos como parte da administração de empresas, e isso era muito ruim para a gente, não traziam nem nada próprio, isso trazia até uma falta de legitimidade dessa área de conhecimento no Brasil. Durante a organização da ENEAP, naquela época que a gente teve aquelas manifestações de 2013, estava um caos no Brasil, fui eu, então, presidente da FENEAP, Raquel, a Brasília, conversar com o Conselho Nacional de Educação e com o conselheiro que era detentor da nossa pauta. A nossa pauta, né, os nossos processos de aprovação da diretriz estava 3 anos travado no Conselho Nacional de Educação. E a gente, né, aproveitando todo aquele ímpeto sendo estudante, a gente falou, olha, a gente vai votar, se a gente não for votar, a gente vai ocupar o conselho. Vai trazer um tanto de gente para cá e vai ficar todo mundo aqui. Eles, não, nós vamos conversar. Aí a gente falou, então, nós estamos tendo um encontro lá, o ENEAP, vai ser daqui a 2 meses em Minas Gerais, queria a participação de vocês. O conselheiro relator Gilberto foi, então, foi um dos momentos mais emocionantes, acho que, do encontro. A gente teve uma mesa com ele, no qual ele leu o processo, né, então, do Conselho Federal de Administração contra nossas diretrizes e fez alguns comentários. E do lado da mesa, de um lado estava a Raquel, do outro lado estava eu, pressionando ele e os professores na frente, os alunos. Então foi uma impressão muito forte. Complementando logo depois o ENEAP, né, assumi a presidência da federação, a gente teve então as decisões. O ENEAP ele foi no mês de agosto, né, entre os dias 16 e 19 de agosto. Já no dia 2 de outubro, dia 1 de outubro, a gente já teve a votação das diretrizes. E aí a gente organizou uma excursão gigante para Brasília. E a gente ocupou, de fato, a plenária de votação do Conselho Nacional de Educação. Foi um dia muito bonito, eu lembro até do coro que o pessoal trouxe, que era a mesma coisa nada, gestão pública na gestão privada. Tiveram várias faixas e cartazes e o resultado da votação não poderia ter sido melhor. Foi uma aprovação unânime, respaldada por toda aquela participação que a gente teve. Foi um dos momentos mais bonitos que de fato eu pude presenciar no campo de públicas. Felipe tornou-se presidente pela chapa Unida, juntamente com o vice Rodrigo Matsumoto. O 10º Fórum de Professores também teve intensos debates sobre as DCNs, mas somente em janeiro de 2014 as diretrizes foram finalmente homologadas. Eu acredito que nós crescemos bastante, né? No interior do fórum, nós tínhamos os fóruns que aconteciam dentro dos encontros anuais dos estudantes, depois nós ampliamos isso para outros fóruns para demandas específicas, como por exemplo foi a organização em torno das DCNs, que culminou na Carta de Brasília, que é de 2013, e culminou também a partir da Carta de Brasília, da audiência pública, da organização em torno das DCNs, e para que se tivesse uma relação mais próxima com o Instituto Nacional de Educação, o INEP, nós criamos a Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas. Com a criação da associação, nós tivemos a criação também da Diretoria de Ensino de Graduação e a Diretoria de Ensino de Pós-Graduação e a Diretoria de Extensão. Sem os estudantes, não teria sido possível chegarmos até aqui. Ou seja, vocês antecedem a própria criação da NEP-CP, vocês são simultâneos à constituição do Fórum de Professores do Campo de Públicas. Então, eu acho que é um movimento absolutamente sensacional. O movimento estudantil do Campo de Públicas foi fundamental na constituição da nossa identidade. Nós, professores, muitas vezes, somos dessas áreas de conhecimento que formaram o campo, mas ainda temos um ethos muito disciplinar. Os alunos não. Os alunos já vêm com esse ethos multi-interdisciplinar do campo e são fundamentais a partir do movimento estudantil para constituir a identidade do campo. Eles foram fundamentais no processo de aprovação das diretrizes curriculares. Eu ouso a dizer que os alunos, inclusive, foram até mais fortes no momento de negociação com o Conselho Nacional de Educação para a aprovação das diretrizes curriculares, né? E certamente, a partir da aprovação das diretrizes curriculares em 2014, agora os alunos também se voltam para outras pautas, né? Sobretudo a pauta do fortalecimento dos cursos do campo,
a forma de você incluir cursos, né, de todo o Brasil, a questão da inclusão, da representação regional, né, a forma em que o próprio campo vai formando uma pauta política mais ampla, com valores comuns, e certamente também a preocupação com a inserção profissional desses alunos na relação entre formação acadêmica e mercado de trabalho. O 13º ENEAP foi o primeiro realizado no Rio de Janeiro e o primeiro organizado por estudantes de gestão pública para o desenvolvimento econômico e social da UFRJ. Este ano é mais um repleto de acontecimentos importantes para o campo de públicas. No 12º CONEAP, em São Bernardo do Campo, São Paulo, é eleita a gestão Não Há Tempo que Volte, e com ela o primeiro presidente do curso de gestão pública da UFRJ, Matheus Carvalho. Seu vice, Arthur Lopes, pertencia à Federal de Minas Gerais. Junto à 12ª CONEAP, ocorria ao mesmo tempo em Natal, Rio Grande do Norte, o 15º Fórum de Professores. Através do encontro de professores e coordenadores do campo de públicas, foi criada a Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas. O ano foi repleto de mobilizações e iniciativas vindas dos estudantes. O 14º ENECAP ocorreu em Atibaia, São Paulo, e foi organizado pelo chamado Eixo SP. A novidade deste ENEAP foi a criação do primeiro Fórum do Campo de Públicas, fazendo com que o Fórum de Professores e Coordenadores deixasse de existir nos moldes antigos. No final de 2015, ocorreu o primeiro Encontro Nacional do Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas, o NPCP, com organização encabeçada pelo Curso de Gestão de Políticas Públicas da UNB. Em 2016, ocorre a 14ª edição do CONEAP na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. A disputa de chapas para a gestão da FENEAP teve seu vencedor, a gestão Novos Rumos. Ela foi presidida por André Vec, estudante de Administração Pública da UDESC, e a vice, Bruna Pereira, do Instituto Federal de Brasília. O 15º ENEAP finalmente teve a sua primeira edição no Nordeste, na cidade de Natal. O ponto especial dessa edição é a participação da Associação Brasileira de Profissionais do Campo de Públicas, a ProPública Brasil, como comprometido no primeiro Fórum do Campo de Públicas em 2015. É difícil prever o futuro de um movimento estudantil. A gente pode criar várias expectativas, mas principalmente quando nós estamos falando de estudantes que estudam o setor público, né, de um movimento que vai trabalhar o tempo todo com o governo e os governos estão em constante mudança, posso dizer que, não sei, quando a FENECAP estiver comemorando seus 20 anos, as estratégias já estejam bem mais envolvidas das de hoje. Mas o que a gente pode falar é que a FENECAP está se expandindo. Hoje nós somos 27 entidades de base nas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então eu espero que daqui a pouco, ano que vem, com toda certeza, já tenhamos alguma entidade, né, que são os centros e diretórios acadêmicos participando, que represente a região Norte. Porque se é uma federação nacional que pretende falar de todos os problemas, as complexidades de todas as regiões devem participar dos nossos debates. Espero de verdade que cada vez mais a gente tenha mais pessoas que acreditem, militem e mobilizem pessoas em torno da pauta que o Campo de Públicas vem trazendo. Tenho certeza que a gente tem vários estudantes que estão envolvidos em várias causas, em partidos políticos, em lutas por melhores direitos individuais e coletivos, mas militar para que cada vez mais a gestão pública seja valorizada em nosso Brasil é uma obrigação nossa, porque infelizmente hoje ela não é. O movimento estudantil dentro da federação ele foi muito significativo, muito importante, porque ele é o motor da federação, é ele que traz os estudantes do seu CEAS, que traz os estudantes das suas universidades para o debate. Eu acredito que eles caminham juntos, eles caminham lado a lado para isso, porque ele serve de input para uma discussão dentro da federação mais qualificada, com ideias novas, de ser um grupo que quer puxar a administração pública brasileira para cima, para que a gente tenha um Brasil mais eficiente, mais produtivo, mais inclusivo, uma desigualdade social menor, que o país seja mais justo. Esse é o sonho de todo mundo que está nesse campo, que está no movimento estudantil militando nisso. E a FENECAP agora é um instrumento importantíssimo para isso. O movimento estudantil foi historicamente protagonista das grandes mudanças ocorridas no campo de públicas. Desde o começo, sendo um agente ativo,
participando de debates e criando entidades representativas que integrem todos os cursos do campo de públicas. Sem dúvidas, o ENEAP foi o grande berço de discussões e criação de projetos em toda a história do movimento. Sua criação em 2002 iniciou, mesmo que em aspectos embrionários, a construção de novos conceitos, agregando a pluralidade que o campo de públicas abrange. Todas as gestões da FENECAP trabalharam duro para criar um legado. Aos professores, coordenadores, egressos do curso do campo de públicas e todos os que lutaram por uma FENECAP melhor. Vocês todos fazem parte da nossa história. Coisa nada, a gestão pública não é gestão privada. Mesma coisa nada, gestão pública não é gestão privada. FENECAP, 10 anos junto ao campo de públicas.